O programa TV Câmara Entrevista está de volta. Será que os trabalhadores sabem qual a importância de se discutir a reforma da Previdência e suas consequências? Essa proposta feita pelo presidente Michel Temer é necessária para diminuir o déficit da Previdência e mesmo a dívida pública? O que todos esses termos significam e como nós podemos atuar para fazer parte dessa decisão que nos influencia diretamente? Pois é, no programa de hoje recebemos aqui o advogado especialista no assunto, Gilberto Silvério, para contextualizar a reforma da Previdência. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui, Gilberto, ao nosso programa. Nós falamos um pouquinho já o que é a Previdência, de quais são alguns dos pontos que essa reforma realmente implica, mas muita gente tem dúvidas, né? Muita gente está preocupada, aquelas pessoas que estão a ponto de se aposentar, já com toda a documentação reunida, com todos os seus cálculos feitos, inclusive, o que vai afetar na vida dessas pessoas que já estão aí no seu momento de aposentadoria? Ok. Tem duas situações que nós temos que separar. Primeiro, quem realmente completou todos os requisitos, né, estabelecidos até então na lei e na Constituição. Isso, a Constituição, ela garante, né, o direito. É o chamado direito adquirido de forma absoluta, né? Embora nada é absoluto nesse país recentemente, mas a Constituição garante. Se eu completei 50, aqui no INSS não tem idade mínima, mas se eu tenho 35 anos de contribuição segurado no INSS, eu tenho direito à aposentadoria a qualquer momento, não preciso correr. Aí, inclusive, pode reduzir o fator previdenciário para mim. Quanto maior a minha idade, menor o fator previdenciário. No serviço público, a mesma coisa. Quem completou todos os requisitos, né, aí precisa conferir realmente, né, vai no Instituto de Previdência, né, ou quem é do INSS vai no INSS, confere. Se completou todos os requisitos, não precisa se preocupar, né, porque está garantido com o direito. Agora, quem não tem direito adquirido vai entrar no processo de transição. Né? E aí, se faltar um dia para completar o tempo de contribuição, ou um dia para completar a idade que está previsto na legislação em vigor, aí mudou, aí vai ter que entrar na regra de transição, não tem jeito. O direito adquirido é igual gravidez que a gente fala, tem que ser 100%, não existe gravidez 99%, é 100%. E se faltou um dia, um exemplo dramático que eu estou dando aqui, para completar a idade, o tempo de contribuição ou um outro requisito, vai entrar na regra de transição. Então, hoje já existe regra de transição já de 98. A reforma de 98 trouxe regra de transição. A emenda de 2003, na reforma de 2003, trouxe regras de transição também. E essa não vai ser diferente, né? Então, haverá regra de transição. Mas as regras, elas não são lá nada extraordinário. Tanto no regime geral quanto no regime próprio, INSS e servidores públicos. Então, haverá uma regra de transição, né, que é muito semelhante. Né? Só vai mudar a idade, porque como no INSS não tinha idade mínima, vai ter uma idade agora. Mas vai ter a regra de transição, só que vai ter o pedágio. Por exemplo, no serviço público, para se aposentar pela regra de transição, quem está no sistema hoje, que não completou os requisitos, paciente, vai ter que a vida é dura, né? Ele tem que completar, o homem 60 anos de idade, a mulher 55, o tempo de contribuição do homem 35, o tempo de contribuição da mulher 30, 20 anos de serviço público, já aumentou, tem que ter 25 anos de serviço público, né? Tem que namorar, noivar e casar e não separar do serviço público. Né? 5 anos no cargo e a novidade da reforma é um pedágio de 30%, que é um tempo de contribuição maior. Esse pedágio, na verdade, significa um tempo maior de contribuição sobre um determinado período. Né? Ou seja, eu vou contar meu tempo de contribuição até a data de publicação da emenda, da reforma, vejo quanto que falta para chegar nos 30 anos a mulher e nos 35 anos de contribuição o homem, e eu vou pagar um pedágio de 20% sobre esse valor que excede. Por exemplo, a mulher tem 20 anos de contribuição na data de publicação dessa emenda, 20, falta 30 para ela completar, falta 10 anos, perdão, para completar os 30 anos. Ela vai pagar um pedágio de 30% sobre os 10 anos. Ou seja, ao invés de contribuir mais 10 anos, ela contribui mais 13 anos. 13 anos. No INSS, é o mesmo processo, vai ter a idade mínima, só que lá no INSS, como não tem idade mínima hoje, eles começaram com uma idade mínima menor. O homem 55, né, e a mulher 53. E aí o tempo de contribuição mínima do homem 35, da mulher 30, e mais o pedágio. Sim. Mas o que acontece... O tempo do pedágio é igual. Igual, aí não tem diferença, né? A única diferença entre setor público e privado está na idade. Como lá não tinha idade nenhuma, o governo teve dificuldade, aí colocou 55 para o homem e 53 para a mulher. E aqui, serviço público, 60, 55. Mas o que acontece é que a própria reforma estabelece um mecanismo que, a partir de 2020... A
A cada 2 anos vai aumentar 1 ano nessa idade mínima da regra de transição. Até que vai chegar em 1930, em 2030, 2032, aí vai igualar todo mundo, setor público e privado, 65 anos de idade para o homem, 62 para a mulher no serviço público e 65 anos de idade para o homem e 62 para a mulher no setor privado. Então, ele tem um mecanismo que ele vai continuar. Então, essa regra de transição ela vai beneficiar quem vai se aposentar nos próximos 3 anos. Beneficiar entre aspas também, porque tem o pedágio, tem critérios e requisitos bem exigentes. Mas, de qualquer forma, a partir de 2020, essa regra começa a evoluir a cada 2 anos, aumentando 1 ano na idade, até chegar nos 65 e 62 nos 2 regimes. Esse aumento é até completar chegar nos 2 regimes igualitários, né? Sim. Não é progressivo não, para ambos não, é somente para o setor, no setor público. Para os dois. Aqui no INSS, que é 55 e 53, vai aumentar também. Mas o teto é até chegar a 65. Também, exatamente. Tanto na regra de transição, ou seja, na regra de transição a ideia é que nivelar os dois e para que chegue na regra permanente que eu falei no começo, no primeiro bloco. Sim. Né, que é a regra geral e permanente. Então, no fim, essa regra de transição, ela desaparece também. Ela iguala com a regra permanente geral. Então, não tem uma regra de transição, só fica uma única regra para a aposentadoria. Agora, Gilberto, muita gente também está preocupada com relação a quem é pensionista ou quem se transformar em pensionista. O que muda para essas pessoas? Sim, assim como a aposentadoria, a pensão também segue nessa linha de isonomia de regras entre os 2 regimes, né? Vai igualar as regras. Então, e a pensão está mais próxima ainda, né, de acontecer isso. Então, para o servidor público, né, que tem seus dependentes, esses dependentes vão receber pensão igual no regime geral. Como se dá, né? Isso já desde 2016, no começo de 2016, o regime geral já tem uma regra em que o valor da pensão, se houver só um único beneficiário, é de 60% só, não é mais 100%. Antigamente, até 2015, era 100% da aposentadoria, né, que o falecido recebia, ou 100%, né, do salário dele, ativo, da remuneração, né, do servidor público. Então isso mudou, então no INSS é 60% e 10% por cada dependente. Então, se eu tenho uma mãe e 2 filhos, ou um pai e 2 filhos, então 70%. Para ter direito a 100%, tem que ter 5 dependentes, né? 5 dependentes para ter direito a 100%. Se tiver 7 dependentes, é 100% só, não muda, né? Então essa é a regra. E também tem uma regra que é interessante destacar, é que a pensão ela vai ter um tempo, né, de percepção, de recebimento, dependendo da idade do cônjuge sobrevivente, né? Ou do marido ou da mulher que sobreviveu, que vai receber a pensão. Então tem uma tabela que, por exemplo, se falece um servidor ou falece um segurado do INSS e esse cônjuge sobrevivente tem menos de 21 anos, o direito à pensão vai ser só de 3 anos. É assim, se o cônjuge sobrevivente tiver entre 26 e 28 anos, aí vai ser 5 anos, né, do valor 5 anos recebendo o benefício. Então vai graduando, então não é mais vitalício. Ela só vai ser vitalício a pensão, né, para o cônjuge sobrevivente, né, se ele tiver mais de 44 anos de idade. Então essa é uma mudança. Até então era 100% e vitalício para o cônjuge sobrevivente. Para os filhos já é temporário. O filho completando 21 anos, ou a filha completando 21 anos, cessa o direito à pensão. Mas até no regime geral já está vigorando essa limitação, né, por escala. Né? No regime próprio, a proposta da emenda é aplicar exatamente a mesma regra do regime geral, né, para o regime próprio. Muito bem, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Nosso tema de hoje está falando sobre a reforma da Previdência. Estamos aqui com o advogado e especialista Gilberto Silvério. Gilberto, para quem tem e para quem já fez aquele famoso plano de previdência privada, né, aqueles que pagam para poder ter uma aposentadoria com um valor, né, estipulado, uma previdência privada que chama, né? Qual é a alteração para essas pessoas? Que tem muita gente preocupada com relação, porque fez um investimento, já vem fazendo esse investimento aí de 5, 10, 15 anos. Como é que fica? Existe uma alteração para essas pessoas também? Não, a PEC não propõe alterações nesse sistema de previdência complementar, né? Que na verdade nós temos 2 sistemas de previdência complementar. Tem o fechado e o aberto, né? Sim. O fechado é para um grupo de trabalhadores, né? Em torno de uma empresa. Vamos pegar um exemplo clássico, é os
trabalhadores do Banco do Brasil, eles têm o seu fundo de pensão lá, sua previdência complementar, chamado Previ, né? Então, ele é fechado para os trabalhadores do Banco do Brasil. E assim, as empresas aí, GM, Johnson, Monsanto, têm os seus planos de previdência também fechados. E tem o plano de previdência aberto, que é isso, qualquer cidadão pode fazer. Vai num banco qualquer, né? E faz o seu plano particular de previdência. Então, na verdade, não existe alteração. O que existe, né, em relação a esse tema de previdência complementar é no mundo do servidor público, né? Eu disse no começo que a proposta da PEC ela limita o valor do benefício do servidor público ao teto do INSS. Isso é verdade. Mas para limitar, né, a prefeitura, no caso aqui de Jacareí ou São José, que tem regime próprio, ela tem que criar um sistema de previdência complementar para os seus servidores. Então a PEC estabelece 2 anos. Em 2 anos, a Prefeitura de Jacareí vai ter que criar um plano de previdência complementar para os seus servidores públicos para poder fazer a limitação ao teto. E aí sim, aí vai ser criada aí regras de acesso a esse plano de previdência complementar. Porque essa ideia já existia, já desde 98, 2013 reafirmou, mas a proposta da Constituição era que esse sistema complementar para o servidor público, para poder limitar ao teto, seria uma entidade fechada, né, um instituto de previdência do município, ou seja, era público. Não seria o IPMJ, por exemplo? Não seria o IPMJ, mas teria que ser uma entidade pública. Agora, com a PEC, não. Pode ser privada, ou seja, a que chama de privatização, né? É um palavrão, mas é isso, é a privatização da Previdência. Então, o prefeito tem 2 anos depois de aprovar da PEC para criar esse sistema complementar, e aí ele vai fazer um convênio, né, com um banco e vai direcionar esse trabalhador. Então é fácil para limitar o teto, e o prefeito tem prazo para isso, 2 anos, senão ele fica negativado com o governo. A partir da aprovação ou da sanção? A partir da publicação, da publicação, que é chamada. Da reforma. Da reforma. Agora, Silvério, tem muita gente que muito trabalhador rural, trabalhadores que são autônomos que nem tem carteira assinada, né? Muita gente até chegando próximo à idade de aposentadoria. E como é que ficam essas pessoas? Como é que é o atual regime hoje para quem tem que trabalha, por exemplo, o trabalhador do rural é um exemplo mais clássico disso, né? E assim, aqueles que trabalham próximo ao mesmo regime do trabalhador rural. E essas pessoas que estão próximas a se aposentar, como que é o processo hoje e com a reforma, como é que fica a vida deles na questão de aposentadoria? A reforma ela propõe alterações também, né, nas aposentadorias rurais, de aumento do tempo, né, da idade, né, e passa a exigir contribuição de forma enfática. Né? Mas a idade, hoje, né, seria 55 para o homem, 50 para a mulher, se altera para 60 para o homem e seria 60 para a mulher também, mas passa a ser 57 anos de idade para a mulher, com a proposta, né, do projeto substitutivo lá. Então, que houve uma pressão muito grande. 60 anos de idade, trabalhando na roça, na rural, realmente é muito difícil. Assim como o professor também, né? Professor, pela proposta, professor e a professora, idades iguais. Né? Isso aí já nivelou. 60 anos de idade para o homem e para a mulher, os professores, tanto do setor público quanto do privado. Né? Então, hoje a professora se aposenta aos 50 anos no INSS e no regime próprio, vai passar para 60 anos. Então, é outro setor também que sofre muito. Inclusive, na minha opinião, é um dos pontos críticos, né, em toda a criticidade dessa reforma complicada, mas é um ataque frontal à educação. Nós vamos ter dificuldade de ter professor na sala de aula para aguentar até os 60 anos de idade, uma professora, né? Hoje, na situação que nós estamos, hoje realmente não está fácil, né, lecionar. Mas voltando ao trabalhador rural, então, tem alterações também, né? Assim como tem alteração no BPC, que é o benefício de prestação continuada, né? Que é aquele LOAS, que é um salário mínimo, né? Que o idoso recebe, que o deficiente recebe. Então, mexe na idade. Então, e, inclusive, vai evoluir. O governo cedeu um pouquinho, ele recuou um passo, né? Mas para avançar 10 sobre as exigências, né? Para a aposentadoria rural, para a aposentadoria, para benefício, né, continuado e por aí afora. Então, hoje, na verdade, o trabalhador, ele entende que ele completou o tempo de contribuição dele, ele vai lá no INSS, o INSS ele tem os dados, né? Lá, você apresenta o seu PIS, né? Ou seu NIT lá, que está na carteira, você nem sabe, mas está lá, todo mundo tem, né, o número do PIS, ou o NIT, né? A identidade do trabalhador, né? Exatamente, aí ele apresenta lá, o atendente joga no sistema, já apresenta, olha, seu tempo de contribuição é esse. Aí ele vai ver, mas espera aí, está errado.
olha, se está errado, você vai ter que, né, resolver isso, vai ter que ir na empresa, vai ter que juntar documento e tal, para comprovar. Né? Mas hoje é bem simples isso, né? No caso do trabalhador rural, rigorosamente não se exige o tempo de contribuição, né? Até então. Então ele pode provar por documentos, né, que ele faz transações comerciais, né, com o trabalhador rural, né, tem o sindicato, né, pode atestar documentalmente, né, que ele é um trabalhador rural. Então, mediante documento, ele vai provar o tempo dele de serviço, né, e tendo a idade, né, é tranquilo, aí ele vai se aposentar, que no caso dele vai ter que provar os 35 anos, né, o homem e 30 a mulher, sem a idade mínima hoje, né. Agora, Silvério, muita gente está com dúvida também com relação àqueles que precisam ou que precisarem se aposentar por invalidez. Com relação ao valor do benefício, cálculo, vai ter também alguma alteração nesse sentido? Sim, né? Você tocou num tema importante, que é o cálculo do benefício, né? E eu já vou falar da questão da invalidez, na verdade mudou o tema, é incapacidade permanente, né? Vai mudar o termo, mas não muda nada em relação à situação, vai mudar em relação ao valor do benefício, isso pode ter alteração sim, né? A proposta da PEC, ela estabelece então que o benefício é calculado pela média, né? Em todos os casos, pela média aritmética simples das contribuições de julho de 94 para cá, né? Para os casos aí, né, de voluntária, começa com 70%, né, quando fizer 65 anos de idade, o homem, 62 a mulher, o benefício começa com 70% e tem uma tabela, né, que a cada 5 anos vai aumentando, até chegar com 40 anos de contribuição, pode chegar aos 100% da média, né? Então isso vai acontecer. No caso da aposentadoria por invalidez, vai ser proporcional ao tempo de contribuição dele, né? Então não vai ter o mínimo de 70%. Então, pela proposta, se o trabalhador tem 5 anos, né, de contribuição só, vai ser feita a média em cima desses 5 anos. Obviamente que o benefício não pode ser inferior ao salário mínimo. O que vai acontecer é que ele vai receber o salário mínimo. Hoje, na verdade, o regime geral do INSS, ele recebe 100% da média. Se ele tem 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, não interessa, ele recebe 100% do que foi calculado na média, lá tirando os 80% das maiores contribuições. Então, isso vai sofrer realmente uma alteração para menor. No regime próprio também, no regime próprio vai ser proporcional, né, e proporcional ao tempo de contribuição dele. Então, há uma mudança aí que, né, vai levar a um prejuízo. Só vai ter direito, né, a ser calculado o benefício com 70% inicialmente, mais aquela escala, né, cada 5 anos vai ter um percentual que começa com 1,5, né, nos primeiros 5 anos, depois para 2 nos 5 anos, né, subsequentes, depois para 2,5 no final, só vai ter direito a esse cálculo os casos de invalidez ou incapacidade decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional. Então, esses, na verdade, vão ser tratados como se fossem, né, aqueles aposentados por aposentadoria voluntária, com tempo de contribuição normal. Mas, concretamente, o cálculo, né, vai ser afetado pela média, não vai ser mais 80%, vai ser sobre 100%. Isso já reduz, né, o valor do benefício, já há uma perda. E, no caso da invalidez, vai ser proporcional ao tempo de contribuição e com o mínimo do benefício em torno de um salário mínimo, né? Muito bem, já estamos chegando aqui ao finalzinho do programa TV Câmara Entrevista, só que a discussão é longa. Eu já quero aqui agradecer a presença do advogado, especialista no assunto, Gilberto Silvério, por sua disposição de estar aqui com a gente. E uma última pergunta, Silvério, é o seguinte, quanto que você, que como especialista no assunto, vê, já ouviu falar sobre déficit de previdenciário, né? Eu gostaria que você falasse rapidamente o que seria esse déficit previdenciário e, na sua opinião, só para a gente fechar o assunto hoje, se essa mudança, essa reforma previdenciária, ela está mais ligada à grande necessidade que existe no país para se fazer ou se é um ato mais voltado para a parte política, na sua opinião, na sua visão, daquilo que você tem acompanhado? Na minha opinião, essa reforma ela vai contra a Constituição, porque a Constituição determina que se houver crise, houver uma situação de conflito, né, econômico, a parte que tem que ser protegida é a parte do trabalhador, né?
seus direitos sociais. E, na verdade, existe uma crise? Existe, que não foi criada pelos trabalhadores. E, na verdade, querem impor essa crise para os trabalhadores. E aí há uma fabricação, né, de dados, de números, para convencer a população. Então o trabalhador fica coado, mas, nossa, eu estou dando déficit para a Previdência, o aposentado, né, eu estou dando um rombo do governo, então eu tenho que contribuir. Então, é o que eu disse no começo da conversa nossa, né? A Anfip e outras entidades sérias de auditores fiscais, da Receita Federal, do INSS, eles têm dito, e há documentos, né, podemos pesquisar aí, de que não existe déficit na Previdência. Então isso é uma falácia. É uma falácia, não existe o déficit. E também contei a história, que se tem déficit, quem deve é o governo, quem deve são os patrões e não os trabalhadores. Então, quem sempre contribuiu fielmente não pode pagar por essa crise. É o que está acontecendo. Então, na verdade, o que nós temos denunciado é que essa reforma é para sobrar recursos, é para raspar o tacho, né? Raspar o mínimo direito que tem o trabalhador para sobrar recursos para pagar a dívida pública, né? Que nada mais, né, é remunerar os grandes empresários, os banqueiros, né? Os especuladores financeiros, né, nacionais e internacionais. Na verdade, é o que tá em jogo, né? E facilitar a vida dos empresários também, porque a próxima medida vai ser reduzir a carga tributária na área de previdência, na área do trabalho, para os empresários. Então, quem vai pagar por essa crise vai ser somente os trabalhadores. Então, isso que não dá, né, para os trabalhadores aceitarem. Tanto é que nós tivemos aí uma greve geral, né, por mais que houve um cerco da grande mídia aí, né, em torno do tema, mas foi uma greve realmente extraordinária, né, uma greve que paralisou grande parte do país em função de que os trabalhadores não aceitam pagar por essa crise. Bom, nosso tempo já está estourado, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para que você respondesse de forma bem rápida. Você citou que, de acordo com a Constituição, em caso de greve, o trabalhador ele não deve ser afetado. Uma vez que o entendimento de uma forma dos especialistas, até da classe jurídica a qual você faz parte, entende que afeta diretamente a própria Constituição, se essa medida for aprovada, se a reforma for aprovada, ela não estaria em contradição com o que diz a Constituição e, portanto, uma medida judicial poderia derrubá-la? Sim, realmente, o que é claro, né, que os trabalhadores não podem pagar pela crise. O que a Constituição determina, no capítulo da ordem econômica, é que, havendo conflito de interesse entre capital e trabalho, o capital tem que ser, né, o trabalho tem que ser privilegiado, o trabalhador tem que ser privilegiado. Então, essa reforma, ela retira direitos, ela muda, ela desfigura o espírito da Constituição de 88, que diz que o privilégio tem que ser em cima do trabalhador, em cima do trabalho, e que o objetivo do governo é fazer justiça social. Só para resumir, né, o que a Constituição diz para nós é o seguinte, olha, todo qualquer modelo econômico ele deve existir para servir a pessoa humana, a sua família, a comunidade e a sociedade. E não o ser humano servir o sistema econômico, né? É o sábado feito para o homem, não o homem para o sábado. Esse sistema agora, essas reformas, também vê o cidadão como centro, mas como centro para tirar, né, mais lucro, para explorar mais, para tirar direito, para garantir os mais fortes. Muito bem, quero aqui agradecer mais uma vez ao advogado, especialista Gilberto Silvério, por sua presença aqui em nosso programa. Quem tiver mais dúvidas, você também está à disposição das pessoas, né? Certeza. Nós temos o contato do... Deixar um e-mail aí, né? Isso está aparecendo aí agora, nossa produção colocando aí, gilbertosilverio@hotmail.com. Aliás, gibasilverio@hotmail.com, para que você possa enviar suas dúvidas que você está se colocando à disposição, né? Isso. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez. Pois é, o tema do programa TV Câmara Entrevista de hoje foi a reforma da Previdência. Você pode assistir novamente este programa e outros para esclarecer um pouco mais suas dúvidas através das nossas redes sociais. Acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, e aproveite também para curtir a nossa página no Facebook. Acesse facebook.com/TV Câmara Jacareí. Muito obrigado por sua companhia, por sua audiência. Continue ligado aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade, e até o nosso próximo encontro.